Bom dia, povo santo de Jesus. Vamos para mais um estudo, né? Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20 a 22. Continua falando a história do rei Josafá, um bom rei. 3 inimigos se levantam contra ele para lutar, e muito maior, mais poderoso do que ele. Então, eu acho muito interessante mostrar, porque esse homem era um homem de Deus, um homem que fez tudo certo. E tem luta. Não adianta, o cristão, ele acha que ele não vai ter luta por ser de Deus. Pelo contrário, você está no terreno do inimigo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, que nós somos cidadãos do céu. Esse homem, quando se viu sitiado, ameaçado por grandes inimigos, ele foi buscar o Senhor, e buscou o Senhor de todo o seu coração. E colocou o povo também para buscar o Senhor com jejum, com oração. E Deus manda a resposta, porque o Deus que você serve não perde batalha, porque a vitória procede do Senhor. Juntaram contra Josafá, acamparam contra Josafá, uma multidão, 3 nações. Olha o que esse homem fez. Ele pôs o povo para jejuar, pôs os levitas para restaurar a lei do Senhor, para buscar o Senhor de todo o coração. Todo o povo se arrependeu dos seus pecados. Josafá teve medo e ele colocou-se diante do Senhor. Então, no verso 14, Deus vai trazer a resposta. Era a resposta que ele estava esperando, que Deus lutaria por eles. No verso 17, Deus fala: nesse encontro você não vai ter que fazer nada. Veja o livramento que Deus vai te dar. Amanhã você sai ao encontro, ou seja, vai para a guerra, levanta, sai da posição que você está. Pode ir, que eu estou na sua frente. Quando Deus fala, acabou, pode levantar o inferno, não tem jeito. Ninguém é maior do que o Deus que você serve. O problema nunca foi com Deus, o problema é com o ser humano, é conosco. Então Josafá já agradeceu e já adorou a Deus. No verso 17 ele já fala: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E Deus agora lança confusão entre esses 3 povos, o povo amonita, moabita e o povo edonita. E Josafá, quando chegou para a batalha, já estava tudo morto, todos mortos. O mundo é governado por principado, potestade e dominador. Quando Jesus voltar, ele vai executar juízo nos poderosos dessa terra, nos avarentos, nos bandidos, nos ladrões, nesses falsos pastores. Deus também executará juízo nos principados, potestades e dominadores. Louve ao Senhor. Ele vai derrotar os seus inimigos. Eu não sei se é hoje, amanhã, é no tempo dele, mas fique firme. Não desista, não abandone o Senhor, não troque Senhor Jesus. Ele é tudo, tem que ser o primeiro na sua vida. E agora no verso 29, Deus pôs terror sobre os inimigos de Josafá. E agora ele cisma de aliar com Atalia, com o reino de Israel, para construir barco, e Deus afunda os barcos dele. Não obedeceu e foi fazer aliança com o reino do norte. 95% da vida de Josafá foi correta perante Deus, cometeu esse erro. Deus, ele é justo, ele é fiel, maravilhoso, mas nós temos que obedecê-lo. Ele morre e o filho dele se torna maligno e mata todos os seus irmãos. Olha só. Não quer dizer também que um homem de Deus, que todos os filhos dele vão prestar. Poder, o dinheiro, ele corrompe, né? E ele fez isso, ele casou com a filha de Acabe. Aquele rei que casou com Jezabel começa a seguir os ensinos do reino do norte, de adorar outros deuses, de fazer aquilo que ofende ao Senhor. Deus não quis destruir totalmente, porque ele prometeu a Davi que sempre teria um descendente dele que reinasse em Israel, e para que Jesus viesse, o leão da tribo de Judá. Mas esse homem era digno de ser destruído, matou seus irmãos e assumiu o reino. Deus matasse ele e exterminar a linhagem real de Judá. E o Messias não poderia vir. Capítulo 21, verso 7, Deus fala que não destruiu por causa da descendência de Davi. O que o pai dele fez, ele desfaz tudo e volta a botar o povo para adorar nos altos, a seduzir aos deuses. E agora, Elias, o profeta, mandou uma carta para ele, falando aquilo que Deus vai fazer com ele, que vai exterminar a casa dele, e ele vai morrer com grande enfermidade, com muita dor, com muito sofrimento. Esse homem que afrontou Deus, o pai dele fez tudo que era certo, e esse rei agora vai cair na mão de Deus. Filho de Josafá, que era para ser uma bênção, casou com uma mulher descendente de uma feiticeira, com um dos reis de Israel. E ele vai morrer com grande dor e muita enfermidade. Toda a sua casa será amaldiçoada. Que nessa enfermidade as suas entranhas sairiam para fora.
E no verso 18 diz que o Senhor o feriu, foi morrendo aos poucos, e as suas entranhas saíram para fora, e o povo não queimou incenso, ou seja, não orou, não agradeceu a Deus por aquele rei, porque aquele rei foi maligno. Ninguém pranteou ele pela sua grande maldade. Termina a história dele falando, e ele foi sem deixar saudades, né? Tem político nesse país que vai sem deixar nenhuma saudade, homens terríveis, malignos, pastores que não deixaram saudades, não vão deixar saudade também, porque foram constituídos príncipes por Deus para guiar o povo de Deus e atolar o povo de Deus nesse paganismo. Tá igual esses reis aí, ó. É um sincretismo religioso, inventaram um monte de doutrina, pois eles também não deixaram saudades. E agora um dos filhos dele vai reinar, e a mãe dele, que era filha de Cabe e Jezabel, vai fazer ele também ir para o caminho errado. E ele continua fazendo tudo quanto é tipo de pecado dentro de Judá, como rei de Judá. Ele vai fazer tudo que é ruim, e aí Deus vai matar ele. Ele vai reunir com o povo de Israel, né, a parentela da mãe dele, e Deus vai levantar um homem e vai matar, além dos reis de Israel, vai matar ele também. Morre por causa da sua desobediência, falta de reverência e de temor do Senhor. E a sua mãe assume o reino. Outra feiticeira, outra mulher terrível, né, assume o reino de Judá. Só que sobrou um filho do rei Joás, e eles escondem ele, e ele vai assumir o reino, e Atalia vai morrer. Joás vai assumir o reinado de Judá. Então o que a gente aprende nessa lição? Terrível coisa é abandonar o Deus vivo. E boa coisa é quando você retorna, restaura sua confiança e volta a buscar Deus de todo o seu coração. Não abandone o caminho do Senhor, agarre a Ele de todo o seu coração. Olha a história desses reis. Nós servimos aquele que vive, que reina, que vai voltar e que nos carrega todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe. Tudo de bom para você. Fica na paz.